Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Pode Conhecer. Hoje estamos com o nosso presidente ilustre do professor Carlão aqui da escola, professor José Jabur, né? Carlão, muito obrigada por estar comparecendo aqui com a gente, para fazer essa entrevista com nós. E a gente vai falar um pouco sobre a vida do Carlão, o que ele faz na vida dele, como ele começou nessa carreira de professor, né? Então nós vamos começar com a nossa primeira pergunta, seu Carlão. Você sempre desejou ser professor ou você tinha outros planos? Bom, na verdade, eu sempre desejei ser professor. E o mais interessante que o meu desejo de ser professor era ser professor de educação física. E a faculdade de educação física mais próxima que existia aqui era Catanduva. E eu fui prestar o vestibular em Catanduva, passei no vestibular, mas não tinha condições financeiras a minha família para bancar os meus estudos. Mas eu queria ser professor. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer pedagogia. E eu comecei a fazer pedagogia em Votuporanga, 3 anos de faculdade presencial. Eu comecei a fazer e eu me encantei com o curso de pedagogia. Tanto é que eu terminei os 3 anos e eu fiz o curso completo. No ano seguinte, abriu o curso de supervisão educacional. E eu fiz 1 ano de supervisão educacional. Depois eu fiz 1 ano de administração escolar. Então eu cursei 5 anos em Votuporanga, eu fiz o curso de pedagogia. Mas eu sempre gostei também da área da geografia. Eu me interessei, eu falei, eu quero fazer geografia também. Mas não existia aqui próximo a nós, por exemplo, Votuporanga, o curso de geografia. Existia em Monte Aprazível, na faculdade Dom Bosco, e eu fui para lá fazer geografia também. E eu fiz 2 anos de estudos sociais, 2 anos de geografia, que era o curso, exigia 2 anos de estudos sociais, 2 anos de geografia, mais 4 anos. Então, na verdade, eu fiz 9 anos de faculdade. Você chegou a prestar vestibular, Enem, essas coisas? Vestibular eu prestei vestibular em Monte Aprazível, prestei vestibular em Votuporanga, prestei vestibular em Catanduva. Então, todas essas faculdades exigiram que eu prestasse o vestibular. Enem não existia na minha época, correto? Não tinha esses indicadores, tá? Então, não existia o Enem na minha época. Quantos anos você atua nessa profissão? Eu já estou na área da educação, na escola estadual, na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, nas escolas estaduais, que eu trabalhei em várias, e me aposentei em 2018 na Escola Jean. E ali foram 32 anos. E aqui na Escola Municipal, eu consegui me efetivar aqui, que eu prestei também um concurso aqui, eu me efetivei e eu conciliava as minhas aulas aqui no período da manhã e trabalhava na escola estadual no período da manhã também, mais à tarde e à noite. Então aqui nessa escola, na José Jabur, eu já estou com 31 anos trabalhando na parte pedagógica, com 3º e 4º normal. Teve algum momento que você considerou muito importante ou difícil que você presenciou? Falando em momento importante que eu presenciei e momento difícil, quando começa um trabalho que ele começa a ser direcionado dentro da educação, acontece de haver interrupção com essas mudanças de órgãos governamentais. E educação não é a curto prazo. Educação, ela acontece a longo prazo. Então, às vezes, isso daí me entristece, me deixa frustrado quando as coisas estão acontecendo
acontecem mudanças. E dentro da educação não pode estar acontecendo quando as coisas estão fluindo, estão caminhando bem, ter mudanças. Deveria dar sequência naquilo que está sendo positivo. Dentre tudo que o senhor já viveu na sua vida, qual foi a sua maior conquista? Tem várias conquistas, lógico que eu já entro mais na vida pessoal. Foi quando eu constituí uma família e que eu tive os meus filhos, né? Eu não posso dizer para vocês também que com o surgimento agora recente de uma neta, né, me deixou muito, né, assim, motivado e esperançoso, com um olhar voltado, né? Filho é bom, mas neto é melhor ainda. Mas voltando na questão profissional aí, então eu tive várias conquistas, né? Uma delas foi a minha aposentadoria no Estado. Espero aqui também essa conquista. E o mais importante é ver hoje a oportunidade que eu tenho de trabalhar aqui nessa escola. A maioria dos professores, eu posso dizer para você, mais de 90% foram meus alunos, os professores que eu trabalho aqui. Então isso é uma conquista. Você já realizou todos os seus sonhos e desejos que você planejou? Se não, quais faltam? Eu não realizei. Eu acho assim que o ser humano ele não pode falar realizei todos os meus sonhos, agora basta. Todos nós somos movidos de sonhos, desejos e realizações. Então, assim, falar que eu já conquistei tudo, não conquistei. E pretendo dar sequência, correr atrás dessas conquistas. Um conselho que você daria para as pessoas que você ainda dá aula e para quem você já deu, tipo, um conselho motivador? Um conselho motivador. Ainda eu estava esses dias, toda vez que nós temos o encontro do planejamento no início do ano letivo, então eu me sinto muito bem, eu tenho o maior prazer em dividir, né, o conhecimento que eu passei e o conhecimento que eu estou recebendo dos meus ex-alunos hoje, que o quanto eles evoluíram, né? Então, assim, eu acho assim que educar, essa questão de ser professor é um dom. É um dom que nós temos. E que quando nós mergulhamos nessa profissão, eu sempre tenho que pensar que eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Não tem como mais parar de deixar de estudar. Nós somos eternos aprendizes. Bom, gente, esse foi o Pode Conhecer de hoje. Carlão, muito obrigada pela sua entrevista. Foi muito boa, adoramos, tá? E logo mais tem mais episódios, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Um beijão. Valeu!